Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Amém. O pessoal está tentando adivinhar onde eu vou pregar, né? Não, vai ser João 10, vai ser João 13, vai ser João 15. Ó, eu já li João 10 hoje, hein? Eu acho que vai ser lá. E aí eles estão nessa aí de, sei lá, qual vai ser? Ué, mas o 2 já foi. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Geralmente, nós, quando vamos realizar uma cerimônia de casamento, o primeiro texto que nós pensamos é o Evangelho de João, capítulo 2. É o Evangelho que fala do primeiro milagre público de Jesus. É onde a gente fala, Jesus estava no casamento. E naquele casamento faltou a coisa mais importante. Naquele casamento faltou o vinho. O vinho simbolizava a alegria, simbolizava a pureza da festa, simbolizava a alegria da festa, onde todos, por alguns dias, bebiam, se alegravam e ali estavam festejando junto com o noivo. Só que naquele momento ali, você sabe, conhece bem a história. Para a vergonha dos noivos, para a tristeza dos que gostam muito de vinho, o vinho acabou. Só que o mais interessante, o mais importante é, Jesus estava na festa. Jesus estava na casa. E isso fez com que aquele casamento não perdesse a sua alegria. Ele fez com que aquela festividade toda não fosse terminada bem no início. Jesus, ele conseguiu mudar o quadro. Só que Jesus, ele observa algo interessante. Ali estavam postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Talhas para a purificação das mãos e dos pés. Naquela época, era bem comum, ao chegar numa casa, ao chegar em algum lugar, aqueles homens, eles tinham as talhas de pedra, eles tinham tanques de purificação. Aquelas talhas, num determinado momento, elas foram cheias d'água, e todo mundo que chegava para a festa, chegava, tirava um pouquinho d'água, lavava as mãos, lavava os pés, se purificava. Era um ritual de purificação, não era também conhecido como um batismo, mas aqueles homens, eles tinham esse costume. Só que com o tempo passando e as pessoas entrando, todos tirando um pouco d'água, agora aquelas talhas estavam vazias. Aquelas talhas que deveriam estar completas, deveriam estar cheias, estavam vazias. Eram talhas feitas de pedra, uma pedra bruta, que eles faziam um furo no meio, para que não houvesse contaminação, porque era algo praticamente sagrado para eles, era algo muito importante. Não era simplesmente lavar as mãos e lavar os pés, era algo importante. Elas estavam agora vazias, porque Jesus falou assim: o que nós temos? Tem aquelas talhas ali, encher as talhas. A primeira coisa que Jesus observa era que aquelas talhas estavam vazias. E todas as vezes que nós olhamos para a pedra na Bíblia, nós vemos alguns exemplos que elas falam de pessoas. No momento em que se fala de pedra, está falando de homens, de tribos, de nações. Êxodo, no capítulo 35, verso 19, fala sobre o éfode de linho puro que os sacerdotes vestiam. Naquele representante que eles tinham no peito, o próprio Deus mandou que colassem 12 pedras, cada uma representando as tribos de Israel. Ou seja, 12 pedras representando 12 tribos. O salmista fala que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra não era uma pedra comum. Na verdade, estava falando daquele que é o que poderia realmente edificar um edifício.
edificar as vidas. Aquela pedra que os edificadores rejeitaram, ele estava falando do Cristo. Mateus, Jesus compara o próprio Pedro com uma pedra. Jesus pega aquele homem que era uma folha seca, Simão, uma folha que vivia balançada pelo vento e diz: ei, agora tu és pedra, tu és Pedro. E Jesus começa ali o processo de mudança, de transformação da vida de Pedro. Os discípulos, uma certa vez os discípulos eles chegaram festejando e os fariseus, os religiosos, eles simplesmente começaram a reclamar e falar: ei, mande com que esses homens se calem. Mas o próprio Cristo respondeu para eles: ei, se eu mandar com que eles se calem, as próprias pedras clamarão. A verdade é, ele estava falando, não era a respeito de um pedaço de pedra, uma rocha começar a falar. Mas ele estava falando assim: vocês que são o povo judeu, vocês que acham que são os detentores da bênção, os detentores, os filhos de Abraão, vocês precisam entender que se vocês não clamarem, e se esses homens não começarem a clamar, os de fora vão clamar. Ele estava falando e lançando uma promessa sobre a minha e a tua vida, que não somos judeus, que somos gentios, mas fomos alcançados por Ele, porque o próprio João vai dizer, porque Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E é nessa hora que você, recebendo o poder e a autoridade do nome de Jesus, tem hoje a autoridade para ser aquele que clama, aquela pedra que ninguém dava nada, uma pedra dura, talvez que fosse, ou as pessoas olhassem e falassem: ah, é só uma pedra qualquer, mas Deus ele vai lapidando você e vai falando assim: eu vou fazer de você um vaso onde num dado momento será completamente cheio. Aquela pedra que Jesus falou: ei, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Ele estava falando de mim e de você. Depois de suscitar as pedras dos filhos de Abraão, poderiam ser os filhos de judeus. Eles falavam de Abraão, eles falavam tanto, mas Jesus, Jesus pode suscitar novos filhos a Abraão. Jesus pode dar 5 filhos a Ele, pela fé. Foi onde nós, como pedra, nos tornamos filhos de Abraão, pela fé. Mas eu quero hoje falar com você a respeito dessas talhas. Eu queria que você entendesse: pedra tem a ver contigo, pedra tem a ver comigo. E algo que eu entendo sobre essa palavra hoje era que Deus ele queria falar 6 coisas dentro da nossa casa, 6 coisas dentro da sua família. E hoje você vai sair daí com a costela dolorida. Falei pro varão, falei: domingo eu vou falar isso. Ele falou assim: eu ainda não conto que eu não quero apanhar tanto. Desistiu. Mas a verdade é, quem é casado aqui, a palavra é para tu. Olha. Meu Deus! Quem é pai aqui, é para tu também. Glória a Deus. Quem é mãe, é para você. Quem é filho, então segura que hoje é para você. Não vai ter como relaxar não. Porque no momento que você olhar e falar assim: viu, maridão? Contigo. Daqui a pouco vai ser contigo, mulher. E daqui a pouco vai ser contigo, filho. E daqui a pouco vai ser contigo, pai, mãe. Tá? Então, em primeiro lugar, eu quero falar do marido com a esposa. Efésios capítulo 5, versos 25 e 26. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o que eu entendo com esse verso? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E quem ama, cuida. Porque os maridos têm muito aquele negócio de falar assim: mas a grama do vizinho é mais verde. Porque ali é assim, porque ali é assado. Mas será que você tem cuidado da sua mulher? Você tem investido na sua mulher? Paga uma academia para ela, compra roupa mais cara para ela.
tá bonito, tu tá como, né? Aí, eu sei que eu escuto todos os dias, gente, eu sei. Eu vejo cada coisa, ouço cada coisa, mas a verdade é, muitas das vezes, nós como maridos não investimos na esposa. Aí a gente fala, pô, mas lá tá tão bonito lá fora, a grama do vizinho tá tão verde, mas você está investindo para que o seu gramado seja bem regado, bem cuidado, podado na hora certa e limpo. Cristo viveu de modo a não atrapalhar a transformação da noiva. Meu Deus. A boca tem poder para dar vida ou morte. É verdade. E agora é mais sério. Eu preciso que você, homem, que já se converteu, que é crente, e a tua mulher não é, que você tome cuidado com a sua boca. Aí já para com você também, mulher. Mas a verdade é, muitas das vezes a gente pensa, aí a gente fala da mulher, a gente xinga, a gente fala um monte de coisa, vai se converter, é isso e aquilo. E a gente, muitas das vezes, acaba destruindo o nosso casamento. Porque nós, como crentes, a gente muitas das vezes não vigia no que realmente deveria vigiar. No momento em que a gente fala com a esposa e ela deu alguns erros e muitas das vezes ela está tentando caminhar no Evangelho, e aí a gente vai lá, tu não serve para ser crente não, tu errou, tu fez isso, tu fez aquilo. Errar todo mundo erra, você também erra. Mas muitas das vezes você só olha que você, agora eu sou um santarrão, agora eu sou crente, agora eu prego, eu toco bateria, agora eu toco no violão, agora eu canto no louvor. E aí às vezes a gente acha por quê? A gente está fazendo algo para Deus e a gente já está 100%. Deus está falando assim, vigia, toma cuidado com como você tem tratado e como você tem falado com a tua esposa. Porque algumas palavras que você tem usado para ela vão fazer com que ela se afaste de vez de você e de Cristo. Doeu? Nem doeu, né? Fala assim, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mês que vem eu estou discipulado só para casar e vamos acertar os pontos aí. Segundo lugar, as mulheres. Aí o marido já, ó, toma, segura aí. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E eu me lembrei de Marta e Maria. Semana passada nós falamos aqui sobre Marta e Maria, né? Não foi isso? Pregação, pastora? Foi. Marta e Maria. E aí, né, na célula nós fomos falar de Marta e Maria. E aí a gente vai falando de Marta e Maria e a gente já sente até que o olhinho de algumas pessoas até brilha. Agora eu entendi o propósito dessa palavra. Marta que arrumava a casa. Marta que fazia as coisas. Maria estava aos pés de Jesus. Se a Bíblia diz, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, eu vou fazer igual Maria. Faço uma nada em casa, vou ficar aqui, ó, só. Tem gente pensando que é assim. Mas a verdade é que tem que ter um equilíbrio. Precisamos de mulheres que vão, em todo momento, servir ao Senhor e dizer, ei, eu não vou abrir mão do meu Deus por causa do marido, não vou abrir mão do meu Deus por causa dos filhos, eu não vou abrir mão do meu Deus por causa de algumas situações, mas a gente precisa também que as mulheres entendam que Marta, ela estava preocupada em, ei, eu vou arrumar uma casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o marido tem que entender o seguinte, tem hora que ele tem que ajudar também, tem hora que ele tem que fazer também, porque eu vejo tantas mulheres guerreiras, trabalhadoras, e uns homens cansados, frouxos. É verdade. Então, meu, ei, não é porque você é um marido que você não precisa lavar uma louça. Não é porque você é um marido que você não precisa ajudar a fazer as coisas em casa. Eu sei que muitas das vezes a gente trabalha e tal, mas muitas das vezes a mulher trabalha, o marido trabalha, chega os dois cansados, junta os dois, você descansa mais rápido. Depois tu vai aquele banho, vai relaxar. Tá entendendo? Aí eu lembrei de um pastor que ele falou assim, rapaz, no início do meu casamento eu comecei a pensar, vou matar a mulher, vou matar ela. Rapaz, porque se eu matar, eu vou caso com outra, porque só pode separar diante da morte. Então vou matar de chavadinha. Ele falou assim, vou sufocar. Aí depois ele falou assim, rapaz,
eu comecei a olhar as outras. Aí ele falou assim, eu ia virar um serial killer. Eu ia matar a primeira, a segunda, a terceira. A verdade é que todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades. Então, não adianta você querer matar a esposa por algumas situações que ela erra. Não adianta você querer matar o seu marido por situações que ele erra. Porque vai acontecer o seguinte, você vai se tornar um serial killer. Vai matar o primeiro, o segundo, o terceiro, vai matar a primeira, a segunda, a terceira, e não vai resolver, porque o ser humano erra, o ser humano tem dificuldade. E muitas das vezes, alguns problemas eles vão permanecer no seu casamento. Mas isso não é motivo para separar. Isso não é motivo para brigar. É um motivo para vocês, dia após dia, tentarem amadurecer a ideia de ir melhorando pouco a pouco. É importante a conversa, o diálogo, para que as coisas vão se acertando. Porque não adianta virar serial killer. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o próximo? Em terceiro lugar, eu penso em paz com os filhos. Nem tudo é só trabalho. Às vezes o teu filho ele precisa de um abraço. Às vezes o teu filho ele precisa de colo teu. Como é isso? Isso aí já está velho, 16 anos, desse tamanho, grandão. E às vezes ele precisa de um abraço. Às vezes ele precisa sentir a presença da mãe e do pai junto. Eu sei, a gente se mata, a gente se dedica e a gente fala assim, não, eu vou dar o melhor para o meu filho, eu vou dar o melhor para minha casa, para o meu marido, para minha esposa. Só que nem tudo é só trabalho. Porque a gente acaba errando nisso. E a gente esquece do real propósito da família. Muitos casamentos estão se acabando. Porque o cara quis fazer o melhor, mas ele errou o caminho. Assim que eu me converti, eu ouvi uma história, ela veio na memória aqui agora, eu vou contar para você. Um casal de jovens, 17, 18 anos, decidiram se casar, muito apaixonados, e eles falaram assim, eu quero casar e tal, eu quero dar a minha vida por você, minha mulher, eu também quero dar a minha vida por você. E eles se casaram, muito novos, e com quase 100 anos de idade, dois velhinhos, um olhou para o outro e falou assim, a minha vida inteira, eu dei tudo o que eu tinha de melhor para você. Eu também dei tudo o que eu tinha de melhor para você. Todas as manhãs eu abri a mão de comer o miolo do meu pão para que você comesse. Aí, eu nunca gostei de comer o miolo do pão. Eu só comia o miolo do pão porque você tá. Está entendendo? Mas a verdade é que muitas das vezes a gente está se sacrificando porque quer fazer algo e às vezes a pessoa nem gosta daquele algo. Então a gente precisa entender. Peraí, será que é só trabalho? Eu sei que a gente como pai, a gente como mãe, a gente quer trabalhar e dar o melhor para o nosso filho. Mas uma coisa você precisa entender, nem tudo que os seus pais não te deram foi por causa de dinheiro. É verdade. Muitas das vezes os seus pais estavam te ensinando algumas lições. E eu aprendi isso, e eu faço isso com as minhas filhas. Muitas das vezes elas pedem, pai, eu quero isso, quero aquilo, não sei o quê. E eu falo assim, não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Elas sabem que eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro sim, mas não é a hora de vocês ganharem. Não é a hora de vocês comprarem. Não é a hora de dar isso para vocês. Ah, mas pai, eu queria não sei o quê. No momento certo vocês vão ter. Ah, mas eu queria. Viram na casa da tia dela, né? Uma piscina lá, pá, aquelas piscinas de plástico, queria nadar. E pá, pai, comprar a piscina. Eu falei, eu não vou comprar. Pai, comprar a piscina, eu quero a piscina. Agora não. Ah, mas eu quero a piscina. Agora não. No momento certo vocês vão ter a piscina. Aí eu fui comprar a piscina agora. Agora sim. Mas era o momento certo. Às vezes elas precisam aprender a esperar. Filho precisa aprender a esperar. Nós estamos errando na nossa geração. Muitos dos nossos filhos estão completamente abandonados por pais que dão tudo para eles. Então tomar cuidado. Às vezes dizer não para o seu filho é muito importante.
Por mais que você tenha o dinheiro, ou que você fala assim, não, a minha mãe não teve condição de me dar, agora eu vou entregar, me dar tudo de bom e de melhor para o meu filho. Às vezes não é isso que vai fazer com que o seu filho seja o melhor filho. Às vezes não é isso que vai fazer com que o seu filho caminhe nos caminhos certos. Porque a gente quer mimar, a gente quer entregar tudo que a gente não teve. Só que às vezes aquela necessidade é que te formou quem você é. As grandes dificuldades que eu passei no passado me fizeram enxergar e falar, Senhor, eu preciso pensar diferente. Eu preciso agir diferente. Eu preciso construir algo para que lá na frente eu alcance algo. Talvez se a minha mãe tivesse me dado tudo que ela queria dar, talvez ela falasse, agora está tudo bem, está tudo muito bom, e relaxar na vida e simplesmente não alcançar nem um terço das coisas que eu alcancei. Entendendo? Então tome cuidado, porque muitas das vezes a gente tem medo de disciplinar. Mas tem uma frase aí que alguns dizem que foram os fundadores lá da cidade de Dubai que começaram a falar algo sobre que tempos difíceis geram homens fortes e tempos fáceis geram homens fracos. E aí, é mais ou menos isso a frase, não é essa por completo, não pesquisei, mas é exatamente tempos difíceis, eles vão gerar homens fortes. Ou, muitas das vezes, você negar algo ao seu filho, vai fazer com que o seu filho entenda, opa, eu preciso entender o momento e o tempo certo. Muitas das vezes você fala assim, não! Teu filho vai chorar, vai espernear, vai fazer o que for. Mas é necessário você dizer não. E dar limites para eles. Quanto aos filhos, aos pais. Agora os filhos, vou dar aquela balançada aí. Honra teu pai e a tua mãe. Este, muito obrigado, é o primeiro mandamento como promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Meu Deus! Efésios capítulo 6, verso 2. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei uma vez na escola. Eu forcei minha mãe e falei, mãe, eu quero. Eu queria uma calça, porque eu queria fazer parte daquele desfile que tinha aqui no Independência. No Colégio Batista tinha um desfile lá. Eu falei, mas eu quero, eu não tenho dinheiro para comprar a calça. Mas eu quero, né? Eu não tenho dinheiro para comprar uma calça nova para você desfilar. Mas de repente a minha mãe apareceu e falou assim, eu comprei a calça para você desfilar. E chegou no dia do desfile. Eu não quis desfilar. Cara, vocês não sabem o quanto eu fiquei triste com aquilo. Eu falei, cara, minha mãe não tinha dinheiro. Eu forcei, pedi, ela falou que não tinha dinheiro e aí ela simplesmente se virou, conseguiu dinheiro, comprou o negócio para ele desfilar. E chegou no dia do desfile, eu desisti. Eu fiquei tão mexido com aquilo que essa história, ela vira e mexe, ela vem na minha memória. Eu falo, poxa, como eu fui um filho mau aquele dia para minha mãe. E muitas das vezes nós como filhos somos assim. Muitas das vezes você está lá teimando, a tua mãe quando você não tem. Aí a sua mãe se mata para conseguir comprar algo para você e você é um filho ingrato. Verdade. Você é ingrato. Nós somos ingratos muitas das vezes. Glória a Deus. Porque nosso pai, nossa mãe dá algo. E depois a gente nem aproveita do jeito que era para aproveitar. Honrar é amar. Honrar é você entender que muitas das vezes seu pai não tem a condição de te dar aquilo. E eu vivo mexido por uma frase. The wealthiest spot on this planet. O inglês está aí. O lugar mais rico do mundo. Se teve algo que mudou a minha vida
a gente fala do lugar mais rico do mundo, a gente fala lá, Dubai. Quando a gente pensa no lugar mais rico do mundo, a gente vai pensando em ilhas de diamante, isso, e minas, isso, daquilo, daquilo. E a gente vai pensando em lugares com grande riqueza. E aquele homem fala, ei, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque enterrados no cemitério, homens com grande talento, que morreram apenas como drogados. Mulheres com um potencial gigantesco, que morreram apenas como prostitutas. Grandes médicos, advogados, grandes cientistas, que morreram como ninguém, que morreram como um aborto no cemitério. Estão enterrados grandes potenciais de filhos que a mãe se dedicou para criar, para dar educação, para levar para a escola. A mãe se matou um dia para que ela pudesse comprar um caderno para o filho estudar, coisa que talvez ela nem teve a oportunidade de ter. E o filho, ao invés de ir para a escola, ia fumar maconha, ia para a zoeira, ia para as zoeiras da vida, para brincadeira. Vamos matar a aula, não tem nada a ver não. E alguns anos atrás, 2018, 2017, a gente olhava e quando você passava no cemitério, o que mais você via eram jovens sendo mortos, sendo enterrados, porque foram mortos. Acidente de moto, acidente de bicicleta, o tráfico, as situações da vida destruíram. O que mais você vê são filhos que não honraram o pai e a mãe, e os seus dias foram abreviados. Meu Deus! Então você, filho, você jovem, se você quer que os seus dias se prolonguem nessa terra, o maior dos mistérios está em honrar o seu pai e a sua mãe. O maior dos mistérios está em, eu vou obedecer. Porque já viu como é que é a mãe, né? Não vai não, que tu vai cair, vai quebrar. Não, não, estou acostumado, eu faço. Aí o cidadão vai, se quer, vai falar bem que a minha mãe falou. Menino, leva a sombrinha, mas mãe, tá no céu azulzinho. Vai chover, não vai, mano. Aí o cidadão sai, volta todo molhado. Então ouça o que a sua mãe te diz. Por mais que você fale, é chata. Mas, aí, Bebeto, nem desenrolei. Eita Deus! Então o que acontece? A gente fala muitas das vezes que é chato. Mas no dia que você estiver lá para enterrar a sua mãe, você vai falar assim, poxa, Meu Jesus! e agora? Quem vai me cobrar? E agora? Quem vai falar? E agora? Nunca mais eu vou ouvir aquela voz. Eu acabei de enterrar minha mãe. Raquel acabou de enterrar o pai, eles enterraram o avô. A gente sabe o que é essa dor. Muitos aqui perderam pessoas amadas, entes queridos. Essa semana, 2 semanas atrás, eu entrei no Telefrutos, fui comprar um negócio, na hora que eu olhei esse orelhona lá, eu falei, caramba, é igualzinho a mãe. Eu tive que sair do mercado, porque eu não aguentei. Está entendendo? Na hora que você perder essa pessoa que você tanto diz que é chata, tu valoriza agora. Valoriza agora como filho. E filho, entenda o quanto a tua mãe te ama. Por mais que ela seja chata, que ela cobre, ou que você fala assim, pô, mas ela está errada. Tenta entender o lado dela. E uma coisa importante que nós precisamos guardar, pai, mãe. Eu falei de trabalho, eu falei de algumas coisas e eu acabei de
você não lembra mais. Mas essas palavras acabam ferindo e anos após anos estão ferindo seu filho. E muitos estão entrando em depressão, muitos estão perdidos porque você nasceu para isso, você nasceu para aquilo. Ivan, nem te planejei, nasceu por acaso. Meu Deu Deus. vontade de te abortar. Essas frases muitas das vezes saem da nossa boca assim, sem querer, ou na hora da raiva. Só que isso fere. E muitas das vezes aquilo está machucando o teu filho. E às vezes é necessário um pedido de perdão de pai para filho. É necessário um pedido de perdão de filho para pai. Porque você falou coisas que desagradaram seus pais e você não faz ideia de quanto isso está ferindo, quanto isso está machucando. Por mais que ele sorria, por mais que ele dê tudo que você tanto pede, mas ainda tem uma palavrinha lá que precisa ser desfeita no mundo espiritual. Perdão é uma questão de decisão. E outra coisa muito importante antes que eu termine essa ministração: gratidão. Seja grato. Seja grato a tudo que a sua mãe tem feito por você. Seja grato a tudo que os seus filhos muitas das vezes fazem por você. Ouça mais. Preste atenção em pequenos detalhes. Porque esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Da outra vez eu dei um spoiler do filme. Era só uma dança. Quase que eu apoiei. Não vou falar hoje. Vai ver o filme, Corajosos, para quem não viu. Era só uma dança. Está entendendo? Pequenos detalhes vão fazer toda a diferença. Pedir perdão e ser grato. Em quinto lugar, talhas vazias, pedras vazias, elas falam de você com a sociedade. Provérbios capítulo 18, verso 24 diz: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. A gente tem que tomar cuidado com os amigos. Mas ele continua dizendo: mas há amigos mais chegados que irmãos. Você valoriza as pessoas que estão ao seu lado? Você valoriza aquele amigo que sempre está lá para te dar o apoio que você precisa? Porque tem gente que é ingrato com um amigo, é ingrato com o vizinho. Às vezes o vizinho te ajuda em muitas coisas e você é ingrato. É necessário você, como um cristão, começar a falar assim: ei, eu não posso ser uma talha vazia que é ingrata com a sociedade, com algumas coisas. Eu sei que tem vizinho que dá vontade de dar aquela canelada, pá, dar um soco, de enforcar. Mas existem vizinhos, existem pessoas ao seu redor que você deveria falar assim: muito obrigado. Existem pessoas que você deveria, pelo menos uma vez na vida, falar assim para ela: muito obrigado. É importante. Isso vai fazer toda a diferença. Aí essa semana, cheguei, trabalho para jantar. Na hora da janta, botei minha comida na mesa, passou uma ruivinha ali. Eu olhei para a ruivinha. Estava jantando essa hora, porque não é horário de trabalho. Eu conheço a menina, olhei, porque eu queria que ela me visse, para que ela viesse jantar comigo. Aí a mulher já olhou para mim e falou assim: tô de olho, hein? Não acho que não tem dinheiro, não. Eu falei: não, também tô de olho na ruivinha lá, ó. É ela. Olha lá, ela tá de olho em mim agora também, ó. Aí deixei com a menina, ela veio jantar comigo. Aí aconteceu que na hora que eu cheguei na minha área de trabalho, vigia, Marão! Vigia, Marão! Acho que eu não vi, não? Tô lá, jantando com a ruivinha. Estava jantando com a ruivinha. Porque eu vou trazendo aqui na igreja. Hoje quase que eu trouxe. A verdade é
Verdade. Todo mundo conhece a história daquele vizinho que convidava: ô vizinho, vamos na igreja comigo. Eu estou lendo um livro. Não, vamos na igreja comigo. Não, estou lendo um livro. Quando eu acabar de ler o livro, eu vou na igreja contigo, talvez. Vamos na igreja comigo? Não, estou lendo um livro. Vamos na igreja comigo? Ah, já sei, você está lendo um livro. E num determinado momento, aquele vizinho chegou para ele e falou: ei, hoje eu quero ir na igreja contigo. Ele: ué, já terminou de ler o livro? Já. Qual livro era? Era tão interessante esse livro. Ele falou: era a sua vida. A verdade é que o vizinho estava observando aquele homem dia após dia. Porque ele falou assim: tu é cristão? Tu é crente? Está me convidando para ir aonde você vai? Mas como a igreja tem afetado a sua vida? Como a igreja tem afetado a sua vida com os vizinhos? Como a igreja tem afetado a sua vida com os seus pais? Como a igreja tem afetado a sua vida com os seus filhos, com o seu esposo? Como a igreja tem afetado a sua vida? Meu Deus. Se a sua vida não for transformada pela palavra de Cristo, não adianta a gente pular, rodar, chorar aqui no momento do louvor, se nós não formos o exemplo para a tão grande nuvem de testemunho. Porque muitos vão estar ali só para te acusar. Mas não, vira, não. Queria que ela estivesse aqui hoje para falar: é o Ivinha. Mas ela vai estar aqui. Aí eu vou falar: é o Ivinha, gente. Aí vocês vão saber. Ela vai ficar perdida que eu não vou contar a história para ela, não. Tá? Mas você é a Bíblia que o seu É vizinho verdade, está lendo. Sexta tarde. E última, mas não menos importante. Você e Deus. Nós e Deus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore o seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto te recompensará. Independente do tempo que você diz que gasta vindo para a igreja, independente da sua posição, do seu cargo, do seu, como é o nome do negócio? Ministério, do que você foi ungido, independente se você é pastor, independente se você é ovelha, você é uma talha vazia com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está andando o seu secreto com Deus, o seu comportamento com Deus? Porque nós temos mais comportamento ou mais convivência hoje com o TikTok do que com Deus. Com o WhatsApp, com as situações do mundo, mas a gente não para para falar assim: Deus, eu quero um momento contigo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te sentir. Deus, eu quero ser cheio. Aí quando a gente vem para o culto, a gente fala: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aí a gente quer ser cheio e a gente fala assim: poxa, não estou sentindo, não estou fluindo, não está acontecendo. Mas às vezes Deus está falando assim: mas eu quis falar contigo a semana inteira, mas tu não teve tempo porque o celular te atrapalhou. Mas você não teve tempo porque a novela estava mais interessante. A Paola Bratio, não, a Paola Bratio, Paulina Martins, a Maria do Bairro, Marimar, Maria, é igual a Marimar, acho que eu não vi a novela não. Então, a verdade é, muitas das vezes a gente fica tão focado nas coisas do mundo, e por isso muitas das vezes nós estamos numa talha vazia. Aquele casamento faltava o mais importante. Jesus percebeu: existem 6 talhas vazias, existem 6 coisas vazias dentro de você, que às vezes precisa ser preenchido para que a sua vida seja mudada. Existem coisas que precisam ser preenchidas. Jesus logo percebeu: opa, é um problema de relacionamento de pai com filho, é um relacionamento entre o marido e a mulher, é um relacionamento entre a sociedade que está te atrapalhando a fluir em tudo que eu quero para você. Ei, o que está vazio na tua vida que precisa ser preenchido hoje? Joel capítulo 2, verso 24 diz assim: as eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro
vossas eiras ficarão cheias. Sabe o que é uma eira? É um terreno liso ou totalmente cheio de pedra. Mas Deus está falando assim, ei, no meio de um terreno liso, no meio desse pedregulho que talvez você seja ou você esteja vivendo, eu tenho poder para fazer florescer. Eu tenho poder para gerar o trigo e começar a mudar, arrancar de você os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e fazer com que você volte a prosperar, que você volte a sonhar, que você volte a viver. A verdade é que muitos de nós estamos levando uma vida de talha vazia e Jesus quer nos encher e mais do que nos encher, nos transformar de água em vinho. Isso fala de valores, porque se você for no mercado, você vai comprar uma garrafinha d'água, 2, 3 reais. Não. Mas na garrafa de vinho, é muito mais caro. E ele estava falando assim, não que não tenha valor a água, mas eu quero que você mude da água para o vinho. Eu quero que as pessoas olhem para você de uma forma sobrenatural e falem, ei, ninguém dava nada por ele, mas agora é alguém que está fazendo a diferença. Muitas das vezes nós vamos viver aqui cultos onde a palavra vai ser avivada, mas outras horas eu preciso dar aquela acertada em você e você falar assim, ei, eu preciso mudar algumas coisas, transformar algumas coisas dentro de mim, para que seja ajustado. E as pessoas comecem a perceber que o vinho que traz a alegria, o vinho que faz a diferença dentro da minha casa, o vinho que faz a diferença na minha família, o vinho que faz a diferença na sociedade, o vinho que faz a diferença na minha igreja, está dentro de mim. E eu quero te pedir para se colocar de pé. Quero que você que entendeu essa palavra, talvez não seja nenhuma palavra de apelo, mas eu quero que você comece nesse momento a dizer, eu preciso mudar algumas coisas dentro de mim, para que eu seja completamente cheio. Mas talvez você entenda nessa noite que você está tão vazio, porque você não era só aquela tarefa que estava ali, e alguém usou e feriu. Você é aquela tarefa que está vazia e longe do mestre. E Jesus olhou para ti nessa noite e falou, ei, você está vazio, quebrado, despedaçado. Eu quero restaurar você, para começar a encher a tua vida novamente. Deus está aqui nessa noite. Ele pode tocar no seu coração e dizer, filho, não continue nessa vida vazia, essa vida que está te levando para o pecado, essa vida que está te destruindo aos poucos. Talvez passaram e arrancaram tudo de você e te deixaram com uma batalha vazia. Talvez passaram e te machucaram, te feriram, te menosprezaram. Mas eu estou agora a entender essas tareas vazias, elas serão postas no meio da festa, e a água que está dentro delas, que elas vão ser cheias, vai ser transformada